Fala galerinha, Arthur aqui e Kleber aqui. Estamos aqui para falar com vocês sobre mais um caso polêmico de repercussão nacional que até agora está, em evidência. A gente está falando do Caso do Banco Master, gente. Exatamente. Então, galera, vamos logo tirar o elefante da sala. O caso do Banco Master, que começou ainda em 2025, está tendo novas repercussões agora, recentemente. Por quê? O ex-banqueiro Daniel Vorcaro está tentando uma nova delação premiada, uma vez que a primeira não trouxe evidências fortes o suficientes para justificar uma diminuição na pena. Esse caso já tem quase um ano de investigação, né? Poxa, 2025 pra cá. Ele teve um pouco por baixo dos panos, inclusive, tá? Exatamente. Ele foi estudando sobre o caso, investigando. Poxa, quando ele surgiu em evidência, estava muito bem falado, houve choque pelo país, mas depois a poeira deu uma baixada. Agora, como ele está buscando uma nova forma ali, o banco voltou a ficar em evidência. Voltou a ficar... É como se as pessoas voltassem a entender o tamanho do caso que é, né? Que é um caso de prejuízo. Prejuízo é pouco. Bilionário. Galera, para resumir para vocês, o caso do Banco Master ele foi exposto depois que a Polícia Federal deflagrou a Operação Compliance Zero. Foi nessa operação que eles conseguiram descobrir muita coisa do caso do Banco Master. Esse caso, para vocês terem noção, ele foi responsável pelo sumiço de dezenas de bilhões de reais de aposentados, pensionistas. Isso através de contratos que supostamente estavam sendo firmados pelas pessoas sem nenhum conhecimento das pessoas, contas bloqueadas, dinheiro desviado, foi muita coisa. Só que a maior polêmica desse caso é porque o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, que hoje se encontra na Superintendência da Polícia Federal em Brasília... Detido, né? Ele está detido. Exatamente, e está em cela especial, por enquanto. Foi determinado que ele ficasse em cela especial para garantir a segurança dele. E essa é a melhor parte. Por quê? Tu sabe por que ele precisa estar em cela especial para garantir a segurança? Problemas de... Não diria pessoas, mas talvez contatos que ele tem? Então, não só isso, mas por quê? O ex-banqueiro ele tem um envolvimento muito forte com autoridades brasileiras, tanto do espectro da esquerda quanto do espectro da direita. Então ele tá no meio termo. Tá no meio termo. Aquele famoso, tá ligado? Ele joga política da boa vizinhança. Ele joga dos dois lados pra poder ganhar, né? O que não tá errado na hora do negócio, né? O que é correto é você não saber que você tá jogando dos dois lados. E aí, galera, o que acontece? Um dos nomes que mais ficou em evidência com o assunto do caso do Banco Master é o do ministro Alexandre de Moraes. Dá pra dizer que seria o grande post de capa, revista, de sites, de páginas quando venha noticiar o caso, é o nome que mais aparece em evidência, né? Exatamente. Porque a gente já sabe que hoje o Brasil vive uma polarização muito forte. E do mesmo jeito que tem muita gente que gosta do ministro Alexandre de Moraes, parece que tem um número ainda maior que pegou raiva dele, não gosta do cara. De novo política, né? Vamos dizer a verdade. Envolve política, né? E envolve também decisões questionáveis, que não é o assunto aqui do vídeo. É o caso. Mas eu acho curioso uma coisa é bom lembrar, né? Esse já é outro caso com problema que tem problemas bilionários, né? Problemas de dinheiro, porque aqui no Brasil tivemos o caso das bets, tivemos o caso dos MCs e tudo mais. Cada semana chega um caso de um golpe bilionário diferente. É muito dinheiro público jogado fora. Pronto, um dos acordos que o Daniel Vorcaro tentou fazer na delação premiada dele foi a devolução de cerca de 60 bilhões de reais para devolver aos ex-clientes do caso do Banco Master. Para tentar se safar, buscar um acordo, talvez? Tentar diminuir a pena. Talvez fosse uma boa ideia na cabeça dele, mas o problema é que já vazou, né? Já vazou, e não só isso, galera. Vou explicar aqui a vocês agora um pouco do ponto jurídico, ok? O que é uma delação premiada? A delação premiada é um acordo que um condenado pode fazer... Um condenado não, né? Um prisioneiro pode fazer para tentar diminuir a pena dele. Em alguns casos, você responde até em liberdade. Por quê? Existem sempre peixes maiores. No caso, ele não vai querer que chegue nos peixes maiores também para poder... Exatamente. Na verdade, os peixes maiores não querem que chegue neles. Exatamente. E aí, como é que funciona a delação premiada?
A pessoa, como o próprio nome diz, delata, dá informações, provas, para pegar todo mundo que faz parte do esquema, principalmente pessoas acima dele, e também tenta diminuir o prejuízo, como é o caso que ele está tentando fazer agora. Devolver valores, mostrar outros esquemas de fraude. Porque a gente sabe que está tudo interligado, né? Dá pra dizer que ele fazendo isso, ele consegue uma coisa pra poder, não é se safar, mas aliviar pro lado dele. Geralmente esses casos, eles até é mais recomendável que ele saia até do país, né? Porque... Não, nem isso. Ele não pode sair do país. Então... Não pode sair do país. Na verdade, o que ele tenta fazer é... Resumindo, eu vou pegar 40 anos de prisão. Tudo vai cair nas minhas costas. Opa, não vou aceitar isso não. Eu conheço fulano e ciclano, né? Vamos fazer um acordo? Vou entregar aqui todo mundo. E em troca de lascar todos eles, eu pego só 5 anos. Eu devolvo muita coisa aqui que eu roubei, eu devolvo tudo. E vocês me dão só 5 anos de prisão em regime semiaberto. É um acordo que vale a pena. Vale a pena porque derruba todo um esquema. Não adianta só derrubar um cara. É porque assim eles não fizeram nada, eles prenderam um cara, só o sistema continua. A investigação não adiantou de nada. Foi inútil. Vale mencionar que hoje o ministro do Supremo Tribunal responsável pelo caso do Banco Master é o ministro André Mendonça. E esse ministro, ele está surpreendendo muito porque ele está sendo pulso firme. Porque, galera, convenhamos, por mais que a gente ainda não tenha provas para ligar nenhuma autoridade brasileira a ilegalidades que aconteceram no caso do Banco Master, a gente sabe que é impossível não ter muita gente do alto escalão envolvida. Até porque se a gente levar em consideração casos grandes que já aconteceram antes, temos um histórico, né, de saber que tem envolvidos grandes e, querendo ou não, o juiz, né, que está à frente do caso, ele vai dizer, opa, a gente vai saber se ele é pulso firme, como você disse agora, porque, opa, se ele começar a aliviar demais, que ele é preocupante. E ele está sendo pulso firme, tanto que a primeira delação premiada feita por Vorcaro não foi aceita. Por que não foi aceita? Foi considerada fraca. Não teve nome de autoridades que estavam envolvidas. Não entregou muita coisa do esquema. Tinha mais um acordo ali de devolver parte do dinheiro roubado. O que por si só eu já acho ridículo. Não deveria ter isso de devolver parte do dinheiro roubado. Tem que devolver tudo. Porque o acordo tem que devolver tudo. Então, basicamente, ele fez um acordo para tentar devolver um pedaço, uma parte, né? Isso. Mas não deu informações críveis para poder ajudar no caso. Então, exatamente. Seria um caso... Na verdade, dá para dizer que seria uma boa forma só dele só se beneficiar. Hoje, pessoal, como a gente já tinha mencionado anteriormente, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele está muito em evidência sobre esse caso. Por quê? O ex-banqueiro Daniel Vorcaro firmou um contrato em 2024 com a empresa da esposa de Alexandre de Moraes, a senhora Viviane Barsi. Que liga o caso. Exatamente. Indiretamente, né? Mano, é estranho, no mínimo estranho. Porque esse acordo foi de 129 milhões de reais por 3 anos de representação. Resumindo, ele ia pagar 129 milhões ao escritório da esposa de Alexandre de Moraes para que ela o representasse nas questões judiciais durante 3 anos. O que, vamos deixar claro aqui, não é ilegal. Ok? Não é ilegal. Mas pode ser considerado estranho. Mas, poxa, é estranho. Inclusive, segundo algumas informações a qual tivemos acesso, em declarações atuais, o Daniel Vorcaro afirma que fez isso justamente para tentar buscar uma proximidade com o ministro Alexandre de Moraes, mas segundo ele, não conseguiu, o que ainda está sendo investigado pelas autoridades. Vale lembrar, um outro lembrete, o caso ainda está aberto, ainda está em evidência. Está sendo investigado. Vamos esperar desdobramentos grandes ainda para vir, né? Porque, diga a verdade, não saiu nomes grandes ainda. Ainda, mas vai sair. Eu digo aqui, galera, vai sair, porque o cerco apertou para ele. Muita coisa está vindo à tona. Uma das polêmicas que acabou se envolvendo nesse caso foi justamente da agora ex-esposa do Daniel Vorcaro, onde vazaram conversas do WhatsApp, vocês podem conferir aí, onde a ex-esposa, junto com o Vorcaro, afirma que quer tomar a guarda da filha apenas para ela e, de certo modo, dá a entender que vai fazer alguma coisa com o pai da menina. E quando eu falo fazer alguma coisa, não é no sentido criminoso, ok? Quer dizer, não sei, isso que pode ser interpretado. Isso que tem que decidir as autoridades, não a gente. Mas quando eu digo dar a entender que vai fazer algo, é no sentido de brigar na justiça, de usar todos os recursos financeiros para poder ficar com a guarda da filha só para ela,
E aí, nessas conversas, o próprio Daniel Porcaro diz que vai usar todos os recursos para acabar com o cara, e isso e aquilo. Ou seja, a gente já vê que são duas pessoas de ótima índole. Ótima índole, qualquer um quer ter amizade. Na verdade, o triste de novo volta a ser a criança no meio, né? Infelizmente. Como sempre. Mas não, depois dessa é muito difícil o pai do menino, o pai da menina, quer dizer, perder a guarda da filha. Até porque vale dizer que o pai da menina, ele é americano. E a justiça nos Estados Unidos é outros 500. Não gosto de pagar pau pra ninguém, mas convenhamos, né? É um pouco. Não é dizendo que é um pouco melhor, mas é bem melhor. Não, é muito melhor. A justiça em qualquer país desenvolvido é melhor do que o Brasil. Hoje a gente tem o que é considerado o segundo pior judiciário do mundo. Dá pra dizer que é triste porque o Brasil, ele era pra ser um país bem desenvolvido, mas ele é subdesenvolvido, né? Mano, o nosso mal é um só. Ladrão. A gente aqui trata os ladrões como algo normal. Já ouviu aquela frase? Ah, roubou, mas fez. Seria tipo assim, olha, não importa se ele roubou, ele tá fazendo alguma coisa. A gente tá tão acostumado com migalhas, que é aquela coisa. Ah, mano, a gente vai escolher quem? Quem roubou e não fez nada, ou quem roubou, mas fez alguma coisa. É basicamente dizer, mano, tô aqui com o meu salário do mês. Eu aceito o ladrão pra poder ter alguma coisa. Pronto, basicamente, vou usar um exemplo aqui simples. Ganhei aqui meu salário, tô com 2.000. Vem um cara, rouba meu salário todinho, mas faz uma ferinha pra mim de 200 conto e deixa comigo porque se sentiu mal. Pelo amor de Deus. Você trabalhou, você teve seu suor do dia e não... Galera, ladrão é ladrão. Esse negócio de roubou, mas fez não existe. Ah, todo mundo rouba. Não é pra ninguém roubar. Na verdade, o pensamento errado já é esse. Eu também, né? Essa aí. Você chegar com a ideia de que todo mundo rouba, não. O correto não é isso. Essa ideia, porque a gente simplesmente aceita que no Congresso todo mundo rouba. Cara, isso é absurdo. Se a gente for contar isso pra qualquer país no mundo, num país assim realmente desenvolvido, acho que vão olhar pra gente como, sei lá, um bando de imbecil. Porque, sinceramente, galera, não é polêmica, não é criando polêmica, não. Ô loucos. Como é que a gente sabe que no nosso país existe uma corrupção desenfreada e a gente não faz nada? É porque é bom lembrar em um ponto que nós, a população, é que temos o grande direito de ter nossos deveres, nossas leis, nossas recompensas, tudo. Galera, tem um filme, eu sei que muitos já devem ter assistido, mas os que não assistiram, assistam, que é uma obra-prima, chamada V de Vingança. E nesse filme, clássico. Nesse filme clássico, tem uma frase que ficou na cabeça de muita gente, todo mundo que assistiu ele, que o protagonista diz: o povo não tem que ter medo do seu governo, o governo tem que ter medo do seu povo. Ao contrário, a força que o povo, a população tem é inimaginável. Na verdade, o governo é que deve servir o povo. Exato. Não ao contrário. E é um absurdo, porque, vejam só, esse caso do Banco Master mostra o nível de desconfiança que existe dentro do nosso próprio país. Porque foi como eu falei, o Daniel Porcaro, ele tem uma aproximação muito grande com figuras de direita e, aparentemente, uma aproximação ainda maior com figuras de esquerda. E aí, quando levam isso para a pauta política, a galera esquece do que é mais importante. Que é o caso de que é a gente que está sendo roubado. É porque entra naquele problema, esse é um caso sério, é um caso real, caso que afeta nossas vidas, mas como entra a pauta política no meio, todo mundo esquece para poder dar voz e razão a ela. Exatamente. Galera, a gente que não foi afetado diretamente, eu mesmo não tinha conta no Banco Master, graças a Deus. Mas muita gente perdeu tudo. Sabe o que é um pouco triste também? Porque muita gente perdeu tudo. Indiretamente, até quem não tem, é um pouco afetado, porque tudo afeta o país, porque nós, querendo ou não, somos brasileiros. Exato, afeta a economia, afeta emprego, afeta muita coisa. E o país já está numa situação maravilhosa, para dizer o contrário, né? Visão do exterior, né? É bom ter relações públicas lá fora, é melhor. E só um conselho aqui para vocês, que é o seguinte: existe uma regra no governo que, se um banco vier à falência, eles devolvem o valor que uma pessoa teria dentro daquele banco, desde que seja um valor até 250 mil. Vou exemplificar. Digamos que Kleber tem uma conta no Banco Master, e aí ele tinha lá depositado 200 mil. O Banco Master faliu, houve essa confusão todinha, beleza, o governo diz, vou devolver teu dinheiro. E vai devolver os 200 mil de Kleber. Vai levar anos, muitos anos? Vai, mas uma hora vai ter que devolver. E é todo aquele desgaste. Entra no processo judiciário e tudo mais, tudo, né? Só que... cansativo. Vou dar agora um outro exemplo. Digamos que eu, Arthur, teria no Banco Master 1 milhão. E aí aconteceu isso tudo. Sabe o que acontece? Eu não recebo o meu 1 milhão de volta.
eu só recebo 250 mil, porque Por que a diferença? o governo só devolve até 250 mil de cada conta. É como se fosse um teto. Ele É tem um um teto para você pra devolver. Como no caso eu teria 200 depositado, ele devolveria os 200 e falisse. Mas como você teria 1 milhão, ele faz. Não, o teu 1 milhão não vai, tu vai ganhar 250 mil. Você perde 750 mil. Até, sei lá, algum milagre, o Vocaro devolver parte do dinheiro e você, quem sabe, receber mais um pouco do seu dinheiro. Daria pra dizer que a pessoa contaria com um acaso ao invés de uma coisa certa que seria a lei, né? Exato. E aí é que tá o perigo, pessoal. Por quê? Vê só. Eu sei que existe aqui no Brasil uma ideia muito troncha de que os ricos são inimigos, os milionários, bilionários é tudo opressor. E galera, gente escrota tem em todo canto. Seja na riqueza, na pobreza, em todo lugar tem. Esse negócio não existe. Gente escrota tem em todo canto. Galera, milionário, bilionário, eles não são inimigos. Eles não são. Infelizmente, que eu vou falar aqui agora vai deixar muita gente com raiva, mas é um fato. Dá pra se doer bastante porque Eles, é uma opinião polêmica. Eles são necessários. Eles são necessários. Por quê? Eu mesmo não sou rico. Eu não posso abrir uma empresa. Eu não posso dar emprego a ninguém. Esses caras podem. Então, sempre que abre um Mateus, dezenas, centenas de empregos que estão abrindo ali. Entendeu? Para famílias, pessoas que estão precisando. Aí, vou abrir aqui uma rede de supermercados. Isso é maravilhoso. Porque dá a gente acesso a serviços e a produtos que a gente não tem. E dá emprego para as pessoas. Uma construção de prédios, uma empreiteira e tudo mais, você vai ter o quê? Emprego para pessoas. Exato. E por que esse caso do Banco Master é mais perigoso do que vocês imaginam? Por quê? Além de muita gente ter perdido tudo, os bancos brasileiros perdem credibilidade. Se eu sou milionário, se eu sou bilionário, eu não confio no banco brasileiro. Por que eu vou deixar minha fortuna ali se eu posso perder? Você vai botar ali, sendo que, como eu disse, de novo, vou frisar, o Brasil ele passa por... nos últimos 10, 15, 20 anos até. Ele 20 anos, pô. Ele passa pelo quê? Tá tudo certo no país, aí vem uma grande polêmica. Aí tem um esquema envolvendo milhões. Aí depois agora estamos nos esquemas dos bilhões até. Galera, é proporcional, né? Teve o esquema da Lava Jato, da Petrobras, agora do Banco Master. Tem esse aí, como o Kleber falou, dos... O nome dele, meu Deus. Do MC que estava preso. Lá dos MCs. Dos MCs que estavam supostamente lavando dinheiro pro crime organizado. E aí, galera, a gente fala aqui supostamente porque a gente não vai afirmar nada até a justiça bater o martelo. É outro caso, tá em investigação, temos que esperar notícias e tudo mais. E aí, galera, esse caso do Banco Master mostra um problema que existe no Brasil, um problema estrutural, só que as pessoas preferem ignorar. Fecha o olho, né, basicamente. Em quem a gente pode confiar aqui? Porque a gente não consegue confiar em instituição, em político. A gente não consegue confiar em ninguém. Sabe o que dá pra dizer? Eu não posso apertar sua mão, olhando nos seus olhos, porque eu não estaria confiando em você. Eu teria com uma mão à frente e uma atrás. Exatamente. E aí me vem a pergunta. E agora a opinião pessoal minha. Todas essas autoridades, toda essa gente poderosa com acesso à informação, eles não, em momento nenhum, chegou pra eles ali um bizuzinho, tipo, cuidado aí com esse cara, cuidado com esse cara aí do Banco Master. Tem coisa aqui, tem algo de errado não está certo. Sabe o que eu acho? Na minha opinião, talvez tenha dado, mas acho que entra naquela lógica do não vai dar nada. Não vai dar nada. É uma coisa É uma lógica brasileira, né? Por incrível que pareça, é um pouco triste e parece ser simples, mas às vezes é só isso que basta. Não vai dar nada. Faz, aí tu faz. E aí, galera, deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Como a gente já falou aqui algumas vezes no vídeo, eu hoje sou bacharel, né? Tô estudando pra tirar a minha carteira de advogado. E eu acabo convivendo ali na área jurídica. Galera, esse mito, porque sim, é um mito do não vai dar nada, é a maior arma utilizada pelos corruptos para fazer a galera continuar do jeito que tá, para fazer o povo acreditar que não pode lutar pelos seus direitos. Por que eu tô falando isso, pessoal? Porque quando vai para a justiça, pode até demorar um pouco. Não são todos os casos, pode até demorar um pouco, mas a justiça, ela é feita. Ela é feita, principalmente hoje com rede social, onde você consegue expor as coisas. Dá pra dizer que por mais que possa demorar, por mais cansativo que seja levar uma luta até o final, no fim você pode acreditar na justiça do seu país. Vale a pena, por quê? Você não está lutando só por você está lutando pelo seu filho, pelo seu neto e por todas as outras pessoas. Por quê? No momento que você mostra que isso é um mito, que esse estado de não vai dar nada, é mentira, porque eu afirmo aqui, isso é mentira,
todo mundo começa a lutar também. E quando todo mundo começa a lutar, o sistema corrupto cai. E uma coisa nova começa. Porque todos começam a enxergar uma verdade que eles não conseguiam ver, que é tipo assim, ó. Nós não servimos, nós não vamos servir eles têm que servir a gente. Exato. Nós merecemos respeito. E a gente tem que lutar, pessoal. Não tô mandando aqui ninguém fazer besteira não, pelo amor de Deus. Tô dizendo que a gente tem que lutar do jeito certo. E é aquela coisa, você lutar, você não vai perder. Ah, perdeu o caso, mas expôs a podridão que está acontecendo. Expôs tanto para o Brasil quanto para o mundo. Você poderia perder uma batalha, mas não vai perder a guerra, né? Exatamente. A luta só acaba quando você diz que acabou. Esse caso do Banco Master ainda está longe de acabar. Está longe. Provavelmente vamos trazer novas atualizações sobre o caso. Novas atualizações. A gente demorou um pouco para lançar esse vídeo. A gente pretendia que esse fosse o primeiro vídeo do canal. Só que é um assunto tão sério que a gente preferiu estudar mais para trazer as informações corretas aqui para vocês. Por que pensa, foi até uma boa hora que voltou a estar em evidência, tivemos algumas informações, né? Exatamente. É bom até. Exatamente. Então, galera, é isso. Cuidado com as instituições financeiras que vocês vão colocar o seu dinheiro. Procurem sempre, se possível, toda semana, tá vendo como é que tá a situação dela, ver se está dentro de polêmica. Cuidado com o banco digital. Pra mim, hoje, os dois melhores bancos para você guardar o seu dinheiro, não tô nem ganhando para fazer jabá, viu? Mas pra mim, os dois melhores bancos para guardar o dinheiro é a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Por quê? Caixa Econômica Federal é um banco do governo. O banco só quebra se o país quebrar. Entendeu? Se o país não quebrar, não existe desculpa. Usa essa lógica para você entender o que você fala isso. Lá, querendo ou não, hoje, pra a gente que não tem tanto recurso, lá é o melhor lugar para guardar dinheiro. Caixa Econômica. E tem o Banco do Brasil, que é a mesma lógica da Caixa Econômica. Por quê? O Banco do Brasil, não sei se tu sabe, ele é uma pessoa jurídica, que é uma pessoa jurídica, basicamente uma empresa, ok? É uma empresa de economia mista, ou seja, tem dinheiro do setor privado e tem dinheiro do governo. Uma parte do Banco do Brasil é do governo, ou seja, ele também não pode quebrar. Porque se ele quebrou, o país quebrou. Se ele quebrar, é porque o país quebrou. É a mesma lógica do... E se o país quebrou, minha gente, aí lascou, né? A gente já tá ferrado. Se quebrou, o país ferrou ainda mais. Exatamente. Galera, deixa aí pra gente sugestões de novos vídeos. De temas, né? De temas. Deixa o seu gostei também pra dar uma força pra gente. Opina o que vocês acharam. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E se vocês quiserem ter uma ideia pra um tema, mas eu queria que a opinião de vocês aí, né? Quem puder assistir. A gente tá no início aqui do canal. Comentem e debate com a gente, tá? A gente aceita os comentários, a gente quer debater com vocês. E um tema que eu quero fazer é os lugares mais seguros onde você investir e guardar o seu dinheiro. Se vocês gostarem desse tema, deixa aí dizendo que quer que a gente faça, que a gente traz. Não mais, galera, é isso. Um abraço pra vocês e até a próxima. Até a próxima, galera.